Olá, querido, olá, querida, bem-vindo aqui ao nosso canal. Eu tenho certeza que muitas mensagens podem mudar o rumo da sua vida, podem abençoar você, podem te dar uma luz, porque a palavra de Deus ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. E nós estamos aqui nos propondo a usar esse canal como uma ferramenta para produzir fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, tem aí muitas mensagens que vão edificar você e te abençoar, e pode compartilhar, fale para outros, do canal do YouTube da ADVEC. Vai ser bênção. Um forte abraço. Boa noite para você que está nos assistindo de todo o Brasil. Seja bem-vindo a mais um Connect nessa noite. Que você fique à vontade na sua casa, que você possa sentir a presença do Espírito Santo aí no seu quarto, independente do local que você esteja. Nós vamos adorar a Deus juntos, nós iremos ministrar a palavra nessa noite, e eu creio que essa é uma noite de transformação, é uma noite de salvação, é uma noite em que futuros serão transformados pela palavra de Deus. Então, adore a Deus aí na sua casa, adore a Deus aí no seu quarto, chame todo mundo, aproveite e compartilha esse link com alguém. Fique à vontade na presença do seu Pai. Tens liberdade sobre nós, Espírito Santo. Onde o Espírito do Senhor está, existe liberdade. Oh, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Oh, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Oh, mude as coisas de lugar, Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Oh, vem, oh, vem, oh. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada. Eu sou, diga eu sou tua
sara minha alma. O teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma.
Oh, meu irmão, não sei se você está sentindo a presença que eu estou sentindo aqui nesse local. Eu não sei se aí no seu quarto ou na sua casa você consegue sentir o toque do Espírito Santo. Nós acabamos de declarar que seja aqui na terra como é no céu. E eu declaro profeticamente que o Espírito Santo entra no seu quarto, entra na sua casa com o espírito de cura, levando cura para a sua família, levando cura para a sua casa. Não há vírus, não há potestades, não há nada na terra, nem sobre a terra, maior que o Rei dos Reis, o Rei dos Reis. É o reino teu, o poder e tua é glória pra sempre. Amém. Teu é o reino teu, o poder e tua é glória pra sempre. Amém. Teu é o reino teu, o poder e tua é glória pra sempre. Amém. Escute isso, abra os seus ouvidos. Todo o poder dos céus, todo o poder da terra está sobre as mãos do nosso Rei. Oh, aleluias! Oh, Espírito Santo, nós somos gratos a Ti por essa noite. Oh. Oh, Espírito Santo, eu te peço nessa noite que não seja mais uma noite de notícias mais, que na mente de todo aquele que está ouvindo a minha voz, que está assistindo esse culto, a mente dessa pessoa pode ser saturada, pode ser permeada pelas boas novas, pela sua presença, Deus. Que nenhum mal chegue na casa dessa pessoa que está assistindo, Pai. Que nenhum mal chegue na casa daqueles que estão pedindo oração aqui nos comentários, e você pode fazer isso. Não há nada maior do que o nosso Deus. Que você possa glorificar a Deus aí na sua casa, no seu sofá, independente de onde você esteja, no seu trabalho. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Obrigado. Mais um Connect aqui, cara. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Confesso que meu coração está permeado de saudade de ver essa casa cheia, de poder adorar a Deus junto, fisicamente, óbvio, com os jovens, com os adolescentes que compõem o Connect. É motivo de grande alegria sempre compartilhar a palavra. É sempre um motivo ímpar na nossa vida quando nós temos a oportunidade de assumir esse púlpito e de alguma forma comunicar a palavra de Deus para algumas pessoas. Queria reforçar o que eu falei durante a oração. Nós temos uma equipe separada de intercessão nessa noite, e que se você tem algum motivo de oração, algum pedido de oração, você pode escrever aqui nos comentários, que pessoas vão estar intercedendo por você, pela sua causa, pela sua casa. Essas pessoas têm se dedicado a todas as lives, não só dos jovens, a todos os cultos da igreja também. A gente tem separado uma equipe específica para poder coletar os pedidos de oração, e poder estar intercedendo por essas pessoas. No meio desse caos, eu estava conversando com os meninos aqui do louvor antes,
eu confesso que meu coração está com muita saudade desse local, muita saudade. Mas ao mesmo tempo eu compreendo através da Bíblia, através da palavra de Deus, que por diversos momentos a igreja passou por dificuldades. Por diversos momentos da história da humanidade, nós nos vimos em uma situação crítica, não somente a igreja, mas também a humanidade. Mas eu queria pontuar algumas coisas aqui com você nessa noite. O escritor de Hebreus, ele é fantástico nesse versículo. Ele fala: apeguemos com firmeza a esperança em que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Quando eu li esse versículo, parecia que eu estava lendo um livro, uma carta de alguém que está vivendo os dias atuais com a gente. E o cara, nessa carta, ele vai declarar: cara, se apegue à esperança, à fé que você tem professado. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu entendo que independente da situação, a palavra de Deus se mantém intacta. Deus se mantém intacto. Nada fere a sua grandeza, nada fere a sua divindade. Todas as coisas estão sujeitas à vontade de Deus. Então o escritor de Hebreus está falando: cara, em vez de você se preocupar com a situação que vocês estão vivendo aqui hoje, se apegue nessa promessa, se apegue na esperança, se apegue naquilo que nós temos crido, se apegue naquele que prometeu, porque Ele é fiel. Independente se somos fiéis ou não, Ele se permanece fiel. Nosso Pai permanece fiel independente das circunstâncias. Parece que Ele viveu a mesma coisa que a gente viveu. Uma situação parecida como a gente tem vivido. Eu queria recordar aqui brevemente 3 promessas inabaláveis que a palavra de Deus nos traz, que foram declaradas ou por Jesus ou por Deus. 3 promessas inabaláveis. E esse é um tempo em que nós precisamos guardar e ficar com as promessas inabaláveis de Deus, em vez dos prognósticos e das situações que têm ocorrido. Queria pontuar 3 dessas. A primeira, eu vou fazer um contexto aqui, eu tenho recebido muitas perguntas de jovens no Instagram, no WhatsApp, ou até conversas pessoalmente, quando é possível. Eles ficam me perguntando: Orlando, o que vai acontecer com a igreja? O que vai acontecer conosco, cara? Não tem tido mais cultos presenciais, tem tanta gente falando tanta coisa. Será que a igreja vai conseguir permanecer diante desse inimigo que é um vírus, diante de prognósticos contrários? O que vai acontecer com a igreja? Deixa eu te lembrar de alguns fatos. Não é a primeira vez que a igreja se encontra num momento delicado da história. É bem verdade que assim que Jesus retornou para o céu, depois dos 40 dias, a igreja sofreu uma das maiores perseguições dos próprios judeus, e muitas delas sendo lideradas por Paulo, depois um dos maiores apóstolos. É verdade também que logo após a perseguição dos judeus, veio a perseguição dos romanos, do Império Romano, onde os judeus eram jogados em arenas, como Coliseu, para morrerem vivos pelas feras ou pelos gladiadores, onde os judeus, os cristãos, na verdade, eram feitos de tochas. Eles eram os postes da época, vivos, eram ateados fogos vivos neles. Depois veio o islamismo, que até hoje tem assolado os cristãos em diversas áreas do mundo. Você deve ter visto diversas imagens ou fotos de momento em que o islamismo tem subjugado cristãos lá no Oriente Médio. E temos também um comunismo, lá na China até hoje, tem se fechado e depredado igrejas. E mesmo assim a igreja permanece crescendo e forte. Parece que quando alguém me faz essa pergunta, eu lembro de imediato a palavra de Jesus para Pedro. Em Mateus 16, capítulo 16, no verso 18. Onde Jesus vai responder: Pedro, a porta dos infernos não prevalecerão perante a igreja. Então, se alguém tem me feito essa pergunta, a primeira coisa que eu respondo é: cara, esse vírus não irá prevalecer perante a igreja.
não é a primeira vez que somos assolados. Não será a última que seremos assolados. Mas uma coisa eu tenho como certo: sempre, sempre a promessa de Deus vai ser maior. Sempre o poder de Deus vai ser maior. Sempre a palavra de Deus vai ser maior do que independente de qualquer inimigo que possa vir assolar a igreja nesses dias. E é certo que essa pergunta é nos feita como no tocante a cristãos. E muitos de nós temos passado por momentos difíceis. Mas, cara, vamos ser bem sinceros, essa promessa não é só para esse momento. Essa promessa foi para momentos passados, é para esse e será para momentos no futuro. Então, qual é o problema? O problema são as adversidades que nos atacam, ou é como nós reagimos a elas? Hoje é um vírus, mas algumas pessoas estão lidando com mais dificuldade. Um casamento do que um vírus, um relacionamento do que um vírus, uma situação financeira do que um vírus. Então a adversidade, na verdade, sempre vai estar batendo a porta. A diferença é como nós reagimos a isso. Sempre vai ser. Amanhã pode acabar o vírus, daqui uma semana pode acabar o vírus, e aí pode vir outra coisa. Pode vir outra situação, e como nós temos reagido a essa situação. Como nós temos nos posicionado diante dessas situações. Uma segunda pergunta que muita gente tem me feito é: Holanda, Jesus está voltando? Chegou o tempo? Está perto? Será que é mês que vem, ano que vem? Quando? Depois do vírus, antes do vírus acabar? Eu sempre falo sobre esse assunto num tocante que eu não sei. A palavra nos dá sinais, mas não tem como nós afirmar. Em Apocalipse 22 vem falando. Jesus fala: em breve eu virei, em breve eu retornarei. E aí muita gente quer hoje, nos dias de hoje, entender a palavra breve. O que significa a palavra breve? Quantos anos, quantos meses, quantos dias, quantas horas isso significa? Será que são 70, 100 anos? E a minha resposta sempre é a mesma. O breve nada mais é, nesse versículo, que a tradução de presente. O breve significa o presente, significa o que você está fazendo hoje. Nós não podemos determinar a data que Jesus vai voltar, mas nós podemos determinar como nós estaremos quando Jesus for voltar. Então, o breve nada mais é a forma como nós estamos lidando com a situação. Nada mais é como nós estamos vivendo esse tempo, vivendo todas essas situações. É engraçado que aí me vem um rapaz me perguntar isso, e o cara vê todos os vídeos da nova ordem mundial, vê todos os vídeos do anticristo que tem no YouTube, vê todos os vídeos dos finais do tempo, vê todos os vídeos que pode existir sobre o final dos tempos. Aí eu pergunto para ele: beleza, quanto tempo você tem se dedicado para conseguir discernir se é ou não é o final dos tempos? E aí a pessoa fica calada: não, mas está aí, está todo mundo vendo, ó o vírus, aí a lua de sangue, não sei o que, tal. O que nós temos feito? Em 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 7, Pedro vai nos dar um conselho infalível para viver esses tempos, para viver essa dúvida que muitas das vezes, não me interprete mal, isso não é uma vigilância, isso é uma paranoia, isso é uma preocupação. Porque vigilância é diferente. Você vive em paz, você vive preparado, você vive com o seu coração descansado na situação. Então é diferente. E Pedro vai falar: cara, o fim dos tempos está chegando, mas sejam criteriosos e andem alertas. O que Pedro está falando para a gente? O critério ali, o que é critério? É discernimento espiritual. Tem um discernimento da situação. Qual o critério? Critério de bom, critério de ruim? Você não pode só saber o que é bom, tem que saber também o que é ruim, o que não é para você, o que é para você. Falei isso recentemente numa live nossa do Connect, que tem acontecido toda segunda-feira às 9h30. Então Pedro vem falar para a gente: cara, em vez de vocês ficarem preocupados com o final dos tempos,
busque terem discernimento espiritual. Busque andar em vigilância, que alerta estar alerto para as coisas boas e para as situações ruins. É você andar totalmente ligado com o ambiente que está à sua volta. Então Pedro vai nos dar a dica. Cara, andem, sejam criteriosos e andem em alerta. Mas aí tem um ponto e vírgula no versículo. Que Pedro ele só não fala o que fazer, ele nos ensina também como chegar a isso, como fazer. Ele vai falar, dediquem-se à oração. Não há como a gente discernir o tempo que a gente vive. Não há como a gente querer entender o que tem acontecido no mundo se a gente não tem uma vida íntima com Deus. Se nós não conseguimos viver uma vida de relacionamento verdadeiro entre pai e filho. Porque não adianta só dizer que somos filhos, porque só filho se tem pai. Tem um montão de gente dizendo que é filho, mas não tem pai, então você não é filho. Pedro vem falar, cara, vocês precisam se dedicar à oração. Vocês precisam se dedicar à oração. Porque quando estamos próximos de Deus, a preocupação com a volta de Jesus se torna satisfação com a volta de Jesus. Que a volta de Jesus não é algo danoso para nós, nada mais é que um cumprimento das suas promessas, em que nós iremos ceiar com Ele na eternidade, onde não haverá mais pranto nem dores. Então não há motivo para preocupação. Que esse tempo nós precisamos fazer é andar vigilantes, nos dedicar ao nosso relacionamento com Deus para entendermos e ter o discernimento correto das situações. É isso que Pedro veio mostrar para a gente. A primeira promessa inabalável: nada vai vencer a igreja, ou seja, nada é maior do que o nosso Deus. A segunda promessa inabalável é que Jesus em breve vem buscar os seus filhos, a sua igreja. E a terceira promessa inabalável, que eu queria muito a sua atenção, que nós seríamos como um filho para um pai. E lá no Evangelho de João, João é fantástico nessa passagem. Ele fala, no capítulo 1, no verso 12, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Lá Paulo, em Gálatas 4, 7, ele vai dizer a consequência disso. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Uma das características mais fantásticas de Deus para nós e essa característica é acompanhada da paternidade, é a provisão de Deus nas nossas vidas. É a provisão de Deus nas nossas vidas. E por que nós precisamos apegar nessa promessa e buscarmos sermos filhos de Deus? Por que isso? Porque nesse tempo isso é diferenciado. Porque pense comigo, há promessas na Bíblia que diz que os nossos celeiros seriam transbordados, seriam completamente cheios. Não seriam cheios com a nossa força, não seria cheio com aquilo que nós sabemos, com o nosso ego, com as nossas capacidades. Seria cheio pela misericórdia do nosso Deus Pai. Então eu entendo que quando nós nos posicionamos, aceitamos a Deus como nosso único e verdadeiro Salvador e vivemos o cumprimento dessa promessa em nos tornar filhos de Deus, Ele automaticamente em suas ações vai nos fazer transbordar em misericórdia, irá nos fazer transbordar em paz. Mas a grande pergunta é, então por que eu ainda sou afligido por isso? Por que ainda, alguns crentes podem estar me perguntando, por que eu ainda estou preocupado com isso? A resposta é que, quando nós temos mais de um Deus, imagine comigo, Deus Pai, você fala que Ele é o seu Pai, o seu único Pai, mas na verdade você tenta tomar as rédeas das situações. E você fala que você já tentou várias vezes sempre e nunca deu certo. Mas entenda uma coisa, quando há dois deuses, veja um copo vazio. Você está liberando metade desse copo para cada Deus. A realidade é que Deus vai cumprir a sua palavra. Ele vai encher a metade do copo, transbordar até onde você deixou.
Agora, outro Deus não vai conseguir suprir isso. Às vezes somos nós, o dinheiro, bens materiais. E aí a outra metade do copo vai estar vazio. E é justamente esse vazio que a gente não entende, quando, de vez em quando a gente sente. Que Deus quer que totalmente e somente Ele seja o Rei das nossas vidas. Somente Ele reine nas nossas vidas. Somente Ele seja o nosso Pai, o único provedor de todas as coisas na nossa vida. Somente Ele e mais ninguém. E nos tempos que a gente vive hoje, que a gente vai viver no futuro, porque a palavra de Gálatas, Paulo vai falar que nós iríamos ser herdeiro. E a gente só não herda coisas boas, herdamos também as coisas negativas, o ônus da situação. O ônus é, nesse mundo tereis aflições. O bônus é, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O ônus é, pegue a sua cruz e siga-me. E o bônus é, você será preenchido pela presença de Deus. Sua plenitude total. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando nessa noite para você. Só que a gente tem depositado as nossas confianças em homens. Nós temos depositado a nossa confiança em rotinas. Nós temos depositado a nossa confiança em governos. Enquanto nada mais que a gente deveria fazer é descansar em Deus. Buscar a Deus. Porque Ele sim nos traria a paz completa. E eu sei que tem alguém que está me assistindo nessa noite, eu sinto de Deus falar isso. Que você já falou aí sentado no seu sofá, na sua cadeira, que você já esteve aqui, já viveu aqui. E o que eu estou falando não é verdade. Eu queria te dizer uma coisa, meu amigo. Que as promessas são inabaláveis, mas os filhos estão sujeitos à sua própria vontade. Às vezes a gente bota a culpa em Deus naquilo que nós deveríamos ter vivido, naquilo que nós deveríamos ter agido. Às vezes colocamos a culpa em Deus naquilo que nós deveríamos ter feito. E a realidade, para se tornar filho, nós precisamos crer na palavra, totalmente nela. Nós precisamos nos arrepender daquilo que nós fizemos. Nós precisamos nascer verdadeiramente de novo. Quando a gente nasce de novo, nós temos uma nova mente. Nós deixamos de contemplar as coisas do passado e passamos a contemplar as coisas do futuro. Essa é uma das maiores marcas daqueles que nasceram de novo. Uma nova mente, um novo jeito de pensar, uma nova forma de enxergar o mundo. Eu queria que você na sua casa fechasse seus olhos, todos, independente da situação, todos. Feche seus olhos, por favor. Coloque a mão no seu coração. Eu sei que tem pelo menos uma pessoa me assistindo que precisa voltar para Jesus. E talvez a minha oração seja apenas para você, rapaz. Mas eu creio também que existem outras pessoas que não conhecem Jesus e estão assistindo esse culto online. Entenda que você está se perguntando e está fazendo esse questionamento que você já tentou tudo nessa vida. Você já pensou em se matar, já pensou em ter uma overdose, já pensou em se afogar em desejos carnais. Mas eu te digo nessa noite novamente que o que você precisa é de Jesus. E se nessa noite você deseja ter um encontro verdadeiro com Jesus, se nessa noite você verdadeiramente quer sentir a paz que excede todo entendimento, ou seja, você não compreende de onde está vindo, você só entende que você tem paz. E aí você vai compreender que essa paz vem de Deus e não de nós, e nem nada humano. Queria te convidar a fazer essa oração, a entregar a sua vida a Deus, a Jesus, e falar: Senhor, transforma a minha vida de dentro para fora, transforma a minha casa. Você pode falar isso com a sua voz audível a outras pessoas ou na sua mente nesse momento. Deus Pai, eu te entrego nesse momento todos aqueles que estão desejando se entregar a Ti e nascer de novo. Todos aqueles que querem retornar para os seus caminhos. Todos aqueles que anseiam, Deus, te conhecer, Deus.
Receba eles, Pai. Escreva o nome deles no livro da vida, Senhor. Que o Senhor possa dar uma experiência contigo transformadora para a vida deles. Que a casa deles possam perceber a transformação que irá acontecer na vida deles a partir de hoje. Amém. Em nome de Jesus, amém. Queria te incentivar, você que fez essa oração pela primeira vez ou essa oração retornando. Aqui embaixo tem um site e tem um QR Code. Você pode direcionar a sua câmera para esse QR Code. Para que isso, Felipe? Nós queremos te conhecer. Nós queremos entrar em contato com você, orar por você, te ajudar nessa caminhada. Temos diversos departamentos na igreja, ministérios na igreja que podem te ajudar nesse início. E é isso que nós queremos para a sua vida, que seja uma vida de transformação. Em nome de Jesus, amém. Foi muito bom estar com vocês nessa noite novamente. Muita saudade de ver esse local cheio. Que seja uma noite abençoada desse final de sábado. Que você tenha uma semana, um domingo abençoado. Amanhã pela manhã nós temos EBD às 10, temos nosso culto de celebração às 6h30. E que você possa, com toda a sua família, permanecer fiel a todas as promessas de Deus. É isso que eu te desejo, meu amigo. Até a próxima, até semana que vem, no mesmo canal, no mesmo horário. Amém, amém.